Geralmente, esse paciente, ele vem encaminhado, né? Então, vou dar um exemplo. Eu faço trabalho com a doutora Raquel. Sim. A Raquel, ela já manda mensagem para mim. Encaminhei um paciente para você. E aí ela já dá o que acontece. Ó, acontece isso, e eu suspeito disso. E aí começa toda uma investigativa. Porque esse paciente ele já manda mensagem, liga para mim, geralmente o WhatsApp, né? Está acontecendo isso, a doutora Raquel pediu para te procurar. As informações casaram. A avaliação já começa daí. E aí marca-se um horário para esse paciente. E geralmente eu separo entre 1h30, 2 horas, porque ele precisa de tempo. Ele está indo ali porque ele espera que você tenha esse tempo. E é minha obrigação, enquanto profissional, acolher ele com esse tempo. E aí, quando ele joga na mesa as cartas dele e a gente começa a juntar o baralho, a gente começa a ver que não é só uma avaliação neuropsicológica. É um contexto social, é um contexto de trabalho que está falindo, que está entrando em colapso. Então, às vezes, não é só em uma sessão que você vai conseguir avaliar para dar o diagnóstico para ele. Não, Mariana, não é. Eu tô com pacientes que já faz 1 mês e meio, porque eu estou com muitas dúvidas em um traço de personalidade. Eu posso falar os casos, né? Não falo o nome, Não, claro, sim, até claro. porque é online e tudo Sim. mais. E essa pessoa, ela tá em dúvida entre 2 transtornos. Se é uma pessoa com bipolaridade ou se é uma pessoa com borderline casada com autismo. O autismo a gente já resolveu. Ela é autista. Mas e os outros 2? Mas o que vem? E essa Com isso. mudança, essa alternância de humor, essas emoções à flor da pele que daí casa com o autismo e vira um universo terrível que a pessoa não consegue se suportar. E o bipolar realmente ele tá aqui do nada, ele começa... Não. Não? Não. Ele pode mudar, sim, as alternâncias podem Sim. vir, só que isso dura dias, semanas, meses, Entendi. entendeu? Então, dentro da bipolaridade, nós temos a ciclotimia, que são mudanças breves de humor, porém chatas pra caramba. São mais intensas. Não, elas não são mais intensas, elas são mais persistentes. Entendi. É aquela, sabe aquela dor de cabeça do dia a dia que você fala, nossa, não passa? Entendi. É ela. Então, são mudanças de humor que você levanta muito bem, de repente você abre a janela, você começa a ver o dia cinza, nada faz sentido, só que você consegue desempenhar o seu trabalho, você consegue desempenhar suas atividades. Cumprir todas as tarefas, mas Normal. tipo com uma depressãozinha, uma coisa Isso. baixa. Faz meio que arrastada a coisa. Isso, é o período da distimia, da ciclotimia. E aí, quando ele volta para casa do trabalho, de repente ele fala, nossa, eu tô ótimo. Aí ele pega e abre uma garrafa de vinho e toma sozinho, porque ele tá super feliz. Ele É uma entra, pessoa intensa. ele entra no banco e compra ações que estão sendo desvalorizadas e se ferra depois. Essa é a ciclotimia, porque no outro dia ele vai se ligar do que ele fez, ele vai entrar de novo na distimia. Entendi. Essa é a ciclotimia, a forma mais branda da bipolaridade. E depois nós temos tipo 1 e tipo 2, que alterna entre depressão, que é terrível, são épocas de depressão horríveis mesmo, né? E épocas da... A hipomania dele, a mania, são fortíssimas. Ele compra esse bairro se deixar. E não vá contra ele, porque na cabeça dele ele tá certo. É um desajuste de dopamina e ocitocina lá em cima que ele fica o super-homem. Entendi. Ou a super-mulher. De repente, quando o organismo para de produzir isso, ele cai de uma vez e aí ele se dá conta do que ele fez. E caramba, isso pode gerar risco de suicídio. Entendi. E o ambiente Entendeu? que ele está inserido, né? O Pode ambiente- ajudar. Totalmente. Porque fala assim, às vezes o cara já tem às vezes um problema, digamos assim. Pô, o ambiente de trabalho dele não é um ambiente legal, a cobrança é muito grande, é um ambiente tóxico. Engraçado você falar isso, Pedro, que hoje um amigo meu, também autista, ele me mandou, CLT não é para neurodivergentes. Enfim. É, porque eu falo que hoje em dia é cobrança de todos os lados. É, né? mas é uma matéria séria mesmo. É um professor que fez essa analogia e é totalmente compreensível. Se essa empresa tem políticas internas que favorecem a neurodiversidade, assim como eu tenho pacientes que são autistas e trabalham perfeitamente bem, a empresa está com ele, existem empresas que não estão nem aí. E aí, como é que faz? Então, o ambiente
é o principal fator de influência. Porque é tudo. Você imagina um cara trabalha num ambiente que não ajuda. Às vezes em casa também não tem pessoas que ajudam. Né? Então, assim, às vezes o cara nem foi diagnosticado, mas ele tá lá dentro de uma empresa que... Isso é qualquer transtorno. Qualquer um, né? Sim. Ele tá lá num ambiente de trabalho que não é bom, um ambiente familiar não é bom. Cara, e aí? Exatamente. E às vezes ele já tem algum distúrbio, alguma coisa, a chance de explodir qualquer hora é grande. Exatamente, mas aí a gente tem também o outro lado da moeda, né? Como Freud dizia. Antes de você se diagnosticar com depressão, vê se você não está cercado de idiotas. Entra muito sim. nisso, o ambiente. Nossa, bastante. Entendeu? Mas aí, até ele perceber que ele está cercado de fatores extremamente negativos, ele já adoeceu. Aí a depressão passa a ser real mesmo, a ansiedade passa a ser real. Porque você tá num ambiente tão ruim que às vezes você fala, puta, será que só eu que sou certo, né? Você começa a duvidar talvez de você falar, fulano fala que é assim que é certo, fulano também concorda. Exato. Mas obviamente nada impede dos dois estarem errados, né? Exato. E aí que entra a importância da psicoterapia contínua para quando procura o psicodiagnóstico comigo, o neuropsicodiagnóstico, né? Se essa pessoa ela tem o psicólogo, a psicóloga dela, como acontece, ótimo, ela vai fazer o processo de diagnóstico amparada, tanto pelo médico dela, quanto pelo psicólogo, tanto pelo o psicólogo em neuropsicologia, que sou eu, né, o neuropsicólogo no caso, que está fazendo isso. Então ela tem toda essa rede de apoio. Mas quando essa pessoa chega sozinha, como a Mariana perguntou, como que é esse processo? E aí você tem que ir contornando e fazendo um trabalho de acolhimento, às vezes até um período de terapia leve ali, terapia breve, né, que a gente chama, até terminar esse processo diagnóstico. Então, o processo diagnóstico ele varia muito de pessoa para pessoa, porque nem sempre os instrumentos e as técnicas serão as mesmas. Você tem que ganhar a confiança dele para você poder dar um... Se ele chega no masking, que é o mascaramento, né, isso é muito comum no autismo, né, disfarçar as características, né, do transtorno. Então, a pessoa consciente ou inconsciente, ela tenta se enquadrar nessa normalidade e ela acaba de colocar uma masking, uma máscara no rosto dela e vai para a vida. Entendi. E isso pode ser tão introduzido nela que ela acaba criando uma persona. Olha só. E aí, é ela? Não é ela, é o masking. Então, até isso, dentro do processo diagnóstico, você tem que estar atento para ver o que é que está acontecendo. Daí veio a expressão, mais doido que o Batman. Exato. O cara se põe uma máscara aí, bicho, ele é doidinho por trás. Essa Mas o cara que se veste de morcego e sai batendo nos outros, o cara não é normal. Não, no máximo ele é dissociativo, né? Então. Um bilionário dissociativo? Mas é um bilionário. Mas é